Nada me preparou para janeiro de 2021. E olha, eu já tinha visto de tudo nesse cemitério. Criança, velho, tiro, câncer, acidente. Já enterrei amigo, já enterrei vizinho, já enterrei gente que eu só descobri quem era quando vi o nome na plaquinha. Mas aquele dia foi diferente. Cheguei cedo, como sempre. Tinha dormido mal. Muita notícia ruim na televisão, muito corpo chegando na cidade, muita correria nos hospitais. Mas a gente nunca acha que vai bater na nossa porta assim, com essa força. Na entrada do cemitério, tinha carro de funerária enfileirado, um atrás do outro. Tinha ambulância também. E o povo chorando sem grito, só aquele choro seco que parece que prende na garganta. A gente olhou uns para os outros sem falar nada. Um colega meu só balançou a cabeça, tipo, já era. Outro veio e disse, vai passar de 200, já mandaram abrir tudo. Eu gelei, 200. Você sabe o que é isso? Eu nunca tinha enterrado 200 nem em um mês ruim, quanto mais num único dia. As escavadeiras já estavam lá, já tinham começado a abrir as valas. E não era uma cova por vez não, eram fileiras, como se fosse corredor de plantação, só que com terra fofa e cruz de madeira esperando. O som da escavadeira é algo que marca, é grave, arrastado, parece bicho. E quando junta com o barulho da terra caindo no caixão, é um som que não sai da cabeça nunca mais. Começaram a baixar os primeiros caixões, tudo muito rápido. A família nem acompanhava direito. Tinha hora que era só o motorista da funerária e a viúva, segurando uma sacola com as roupas do morto, de longe, porque não podia chegar perto. Medo do contágio. A gente usava máscara, luva, avental improvisado, mas não adiantava nada. O medo estava dentro da gente já. A pá virava extensão da mão. Pá, pá, pá. Cobria um, já passava para o próximo. A cova seguinte, o buraco seguinte. E aí começaram a vir os nomes. Primeiro veio um moço do bairro onde eu cresci. O pai dele tinha padaria. Eu tinha comido pão lá a vida inteira. Depois veio uma mulher que vendia tacacá na feira. A gente chamava ela de a Senhora do Tacacá. Enterrei ela sem nem conseguir olhar para a filha que chorava do outro lado da cerca. Nessa hora, a gente começa a quebrar por dentro, porque deixa de ser só corpo, passa a ser história, passa a ser memória da sua rua. Gente que você via passando, que te dava bom dia, e você tá ali com a pá na mão, com o caixão nas costas, fingindo que é só mais um, mas não é. Uma hora, um colega parou do meu lado e disse, isso aqui virou esteira de produção. A gente não tá mais enterrando gente, tá embalando volume. Eu só balancei a cabeça, nem tinha força para responder. A cruz era feita na hora, só o primeiro nome, quando tinha. Às vezes era só o número da ficha. Não dava tempo, não dava tempo de rezar, não dava tempo de nomear, não dava tempo de respirar. A gente nem almoçou direito, só pegava um pão seco e voltava. Porque cada hora que passava, mais carro chegava, mais grito abafado, mais silêncio pesado. Era tanto silêncio que doía no ouvido, porque ninguém mais falava, só as pás, só os motores, só os passos apressados. Lá pelas 3 da tarde, meus dedos começaram a falhar. Eu tremia, a mão não segurava direito a madeira da pá, a boca seca, a vista embaçada, mas não dava para parar. Porque ainda tinha corpo esperando. Um dos últimos que eu enterrei foi um rapazinho novo, não devia ter 20 anos. O caixão era pequeno e leve. Aquilo acabou comigo, porque para a mãe dele era o mundo inteiro ali dentro. E ela estava do lado de fora, tentando não cair no chão. A gente enterra os outros, mas a verdade é que vai se enterrando também, um pedaço de cada vez. Eu lembro que no fim da tarde, quando tudo terminou, ou quase, o encarregado perguntou se alguém queria dizer alguma coisa. Ninguém disse nada. Eu só consegui falar, é muita dor. Não sei de onde veio, só saiu, porque era isso. Muita dor. Tanta que não cabia mais nem na terra. A gente cobriu os últimos buracos. As cruzes estavam todas tortas, algumas sem escrever.
As mãos sujas, os olhos vermelhos. O cemitério parecia um campo de guerra, mas uma guerra silenciosa, sem tiro, sem fumaça, só dor empilhada. E foi só aí, quando o portão fechou, que o cheiro bateu. Cheiro de terra molhada, de suor, de morte. Um cheiro que grudou na minha pele e que eu senti até no travesseiro naquela noite. Cheguei em casa tarde, com a bota cheia de barro e o corpo, nem sei, nem sentia mais direito. Tirei a roupa no quintal, joguei tudo num saco. Nem lavei, não tinha coragem. Só queria tomar um banho e deitar. Mas deitar não adiantou, porque o barulho ficou. Mesmo no silêncio, fiquei escutando pá batendo na terra. Caixão descendo. Aquela voz do encarregado dizendo próximo. O motor da escavadeira roncando lá no fundo da minha cabeça, como se ainda estivesse ali. Fechei os olhos e vi as cruzes. Todas tortas, algumas com nome, outras só com número. Cruz feita às pressas, sem vela, sem reza, sem despedida. É estranho dizer isso, mas o cemitério naquele dia pareceu engasgar. Como se a própria terra tivesse dificuldade de engolir tanto corpo junto. Eu nunca vi o chão tremer, mas naquele dia parecia. Como se dissesse chega, como se não coubesse mais, como se recusasse. No outro dia, fui cedo de novo. Era minha escala e a imagem estava lá, as valas fechadas, a terra ainda fofa, fundinha, cruz atrás de cruz, tudo alinhado, mas torto. Parecia um exército dormindo em pé. Fiquei parado um tempo, nem consegui pegar a pá. Tinha uma senhora lá rezando baixinho, não sei para quem, talvez para o marido, ou para o filho, ou para todos. Ela me olhou como quem pede desculpa. E eu que devia pedir desculpa, né? Por ter enterrado rápido demais, por não ter dado tempo, por ter sido obrigado a fazer o que fiz. A verdade é que a gente não teve escolha. Teve uma hora naquele dia que eu quis sumir, não por covardia, mas por vergonha. Vergonha de ver tudo aquilo e continuar cavando como se fosse normal. Mas não era, nada daquilo era normal. A gente teve que virar máquina. E eu não fui feito para isso. Nenhum de nós foi. Teve um colega que nunca mais voltou depois daquele dia. Pediu demissão. Disse que não aguentava mais ver terra. Que escutava a voz dos parentes na cabeça quando tentava dormir. Outro teve crise de choro na frente da esposa. Nunca tinha chorado nem quando o pai morreu. Mas depois daquele janeiro, desabou. E eu continuei. Mas não sou o mesmo. Tem um pedaço meu enterrado lá, junto com aqueles 200. Um pedaço que eu não sei nomear. Às vezes, quando chove muito forte, a terra cede. E aparece uma ponta de cruz, um número apagado, um pedaço de nome escrito com pressa. E parece que tudo volta. Aquele dia, a correria, o cheiro, o silêncio. Porque o pior de tudo foi o silêncio. Não teve sirene, nem alarde, nem notícia gritada. Teve só a cidade seguindo, gente indo trabalhar, ônibus passando, música tocando na feira, enquanto a gente, ali atrás do muro do cemitério, fazia o trabalho mais cruel do mundo, enterrar sem tempo de lamentar. É por isso que eu tô falando agora, porque ninguém nunca perguntou pra gente como foi. Ninguém quer saber do que fica na unha depois que você cava tanto buraco num dia só. Ninguém quer saber como é ver 3, 4 caixões chegando de uma vez e só uma cruz sobrando. Ninguém quer ouvir isso, mas precisava ser dito, porque aquele dia não foi só sobre morte, foi sobre o que acontece quando a dor vira rotina, quando a dignidade vira luxo, quando o enterro vira fila e a terra não dá conta, nem ela, nem a gente. Eu sigo aqui, trabalhando, cavando, tentando fazer com que cada cova tenha pelo menos um pouco de respeito. Mas às vezes à noite eu lembro das mãos tremendo, do peso do caixão, do silêncio que ficou e de uma frase que nunca saiu da minha cabeça. A terra engoliu quase 200 pessoas em silêncio e eu fui testemunha. Naquele dia, o cemitério virou campo de guerra, só que ninguém viu, porque foi aqui, na nossa cidade. E porque o mundo estava ocupado demais para ouvir a terra gritar.
Do outro lado da pá, ninguém quer estar. É o lado que suja a unha, que rasga a luva, que treme o pulso na hora de puxar o caixão para mais perto. É o lado do silêncio, do peso, da última vez. E é o meu lado. Meu nome é Roberto. Tenho 37 anos. E faz mais de 10 que eu trabalho como coveiro num cemitério público, aqui no interior de Minas. Eu sei, ninguém nasce dizendo que quer ser isso. Eu também não disse. Mas a vida me empurrou e a terra me segurou. As pessoas me olham torto quando eu falo o que eu faço. Tem gente que ri, tem gente que muda de assunto. E tem quem ache que eu sou doido, mórbido ou sei lá o quê. Mas ninguém entende o que é estar do outro lado da pá. Ninguém pensa em quem está ali, depois que a família vai embora. É fácil fazer discurso bonito no velório. Difícil é carregar o corpo com dignidade, mesmo quando ninguém mais está vendo. Muita gente acha que coveiro só cava buraco. Mas isso é só o começo. Ou o fim, depende de como se vê. O que ninguém vê é o resto. A exumação, por exemplo. Você sabe o que é uma exumação? É quando a família precisa tirar os restos da pessoa porque o tempo do jazigo venceu. Às vezes para botar num ossário, às vezes porque vão enterrar outro no mesmo lugar. Tem protocolo, tem data, tem papel assinado, mas no fim sobra pra gente. Eu coloco máscara, luva, boto álcool nas ferramentas. Mas nada disso evita o silêncio. O silêncio de quando eu abro a terra e ela devolve o que comeu. Não é terror. Não é bruxaria, é dignidade. Já tirei muita coisa dali. Já peguei crânio de criança que ainda tinha o lacinho do cabelo. Já achei carta enrolada no fêmur de uma moça. Já tirei brinquedo de dentro de caixão. Brinquedo de verdade, sabe? De segurar com a mão pequena. Já teve aliança também. Uma vez o dedo nem tinha osso mais. Mas a aliança estava lá, pequenininha, presa em nada. Como se ainda estivesse esperando o dedo voltar. Essas coisas, ninguém prepara a gente para isso. Mas quando acontece, eu só penso uma coisa. Isso foi deixado para ser eterno. E agora está na minha mão. É aí que pesa. Não é o osso que pesa. É a história que estava com ele. Eu já tive que limpar o ossário coletivo. Pensa numa sala pequena, abafada, cheia de caixas plásticas com nome escrito de canetão. Cada caixa tem o que sobrou de alguém. Às vezes mistura, às vezes tem 3 numa só. Às vezes nem nome tem mais. Você já viu um lugar onde tem gente que morreu 2 vezes? É isso que eu vejo. A primeira morte quando enterra, a segunda quando desenterra e ninguém vai buscar. Eu fico ali com luva, máscara, limpando aquilo como se estivesse limpando vitrine. Mas não é vitrine, é memória, é a sobra do que um dia alguém foi. E mesmo assim, tem que tratar com respeito, porque se eu não fizer, quem vai fazer? Eu não sou herói, nunca vou ser. Mas eu sou o cara que fecha a tampa, que bate a última pá, que fica. Tem coisa que a gente só aprende ouvindo a terra. E a terra fala, ela não grita, ela não chora, ela só espera. Espera o peso, espera o caixão, espera a paz e espera alguém que respeite tudo isso. Uma vez, teve um enterro no final da tarde, chovia fino. A família toda foi embora rápido, por causa do tempo. Fiquei só eu ali, com a cova aberta. Na hora de fechar, a pá travou num canto. Quando fui ver, tinha um papel amassado, molhado. Peguei, era um desenho, feito por criança. Tinha um sol com carinha e uma casinha de telhado vermelho. Tava escrito: pra vovó não esquecer da gente. Eu não sabia o que fazer. Se enterrava de volta. Se guardava comigo. No fim, deixei no fundo da cova. Coloquei devagar, sem dobrar mais o papel. Fechei como se estivesse fechando um álbum de fotografia. E fiquei uns segundos parado. Não era meu parente, mas era minha missão. E é disso que eu tô falando. Não tem glória, não tem troféu, mas tem consciência. Cada osso que eu toco, eu penso, sou eu quem fecha a história daquela pessoa. E isso não é pouco, não. Tem gente que acha que tudo termina no dia do enterro, mas para mim é aí que começa. A terra não é cega.
Ela lembra quem você foi. Lembra até quando ninguém mais lembra. Já aconteceu de abrir túmulo e encontrar vela derretida dentro. Alguém acendeu aquilo ali, do lado do caixão, antes de fechar, como se fosse proteger no escuro. Teve outro, uns anos atrás, que estava com um pote lacrado, tipo um Tupperware velho, com bilhete dentro. O papel estava meio apagado, mas dava para ler um pedaço. Se você conseguir ler isso, é porque voltou. Não voltei, mas fechei a tampa do mesmo jeito. Tem umas coisas que grudam. Você tenta esquecer, mas volta. Igual a história da menina de 8 anos. Enterro simples, só a mãe e o avô. Na hora da exumação, anos depois, achei o ursinho de pelúcia junto dos ossos. Cheio de terra, sem olho, com um braço faltando. Mas estava lá, do lado dela. E eu me peguei pensando, quantas noites ela dormiu abraçada naquilo antes de morrer. Aquele ursinho foi a última coisa que tocou nela. E agora era eu. Eu, com luva grossa, com máscara no rosto, segurando um brinquedo que era amor puro. É isso que o povo não entende. A gente não mexe em osso, a gente mexe em memória. No ossário, eu sempre fico em silêncio. Mesmo quando tem outro funcionário comigo, a gente se fala pouco. Porque ali, qualquer palavra parece barulho demais. Já abri caixa que tinha só o nome Bebê. Sem sobrenome, sem ano, sem nada, só Bebê. Aquilo me travou por uns segundos. Você imagina quantos choraram quando ele nasceu? Quantos sonharam com o que ele ia ser? E agora, tá ali, numa caixa sem tampa, sem história. Teve um tempo que eu comecei a filmar algumas partes do trabalho, com cuidado, com respeito. Eu queria mostrar que não era bagunça, que não era terror, nem coisa de filme. Queria que o povo visse o que ninguém mostra, o trabalho invisível, o cuidado no detalhe, o respeito que ninguém enxerga, mas que tá lá. Postei uns vídeos explicando o que é exumação. Mostrei como a gente limpa as caixas do ossário, sem mostrar rosto de ninguém, sem mostrar osso. Só o processo, só a dignidade. Recebi de tudo. Gente agradecendo, dizendo que não sabia como era. Gente dizendo que passou a respeitar mais. Mas também teve gente rindo, dizendo que eu devia ter nojo, que era coisa de gente sem luz. Uma mulher escreveu assim: Cruzes, como alguém aguenta viver no meio da morte? E eu respondi: eu não vivo no meio da morte. Eu trabalho com o findador dos outros. Porque quando a família vai embora, sou eu quem fica. Sou eu quem fecha. Sou eu quem limpa. Sou eu quem entrega para a terra o que sobrou do amor de alguém. E isso não é para qualquer um. Já pensei em parar. Quando pego muito caso de criança, pesa demais. Mas aí eu lembro que, se eu não fizer, vai ter alguém que vai fazer de qualquer jeito. E talvez não faça com respeito. Talvez veja aquilo como serviço sujo, como obrigação. Eu não. Eu vejo como missão. Não porque sou santo, nem porque gosto, mas porque alguém precisa cuidar do fim. E eu escolhi ser esse alguém. Tem noite que eu sonho com vozes, não gritos, vozes, como se fosse cochicho vindo da terra. Eu acordo suado, mas não com medo, com peso. Um peso que não é da pá, é da responsabilidade. Porque cada aliança que eu peguei, cada carta molhada, cada ossada pequena, ficou comigo. Eu devolvo pro ossário, devolvo pra terra. Mas um pedaço fica em mim. Sabe o que me ensinou a ser mais humano? Não foi curso, nem livro. Foi a terra. Foi ver os iguais virando pó. Rico, pobre, arrogante, humilde, velho, criança, bonito, feio. Tudo vira silêncio. E no fim, o que fica? Um nome numa placa, um objeto no caixão, um coveiro segurando uma pá. E nada além disso. Uma vez, numa sexta-feira, o último enterro do dia atrasou. O corpo chegou já no fim do expediente. Funcionário do necrotério me entregou e foi embora sem nem olhar para trás. A família não veio. Disseram que não tinham condições. Enterro social, cova rasa, sem flores. Só o corpo, o saco e o documento. Eu enterrei devagar, mesmo sem ninguém ali.
como se a pessoa estivesse olhando. No fim, coloquei uma pedrinha em cima da cova. Não era obrigação, mas eu não queria que ele ficasse sem nada. E voltei para casa em silêncio. Eu não espero reconhecimento, não espero prêmio, nem homenagem. Mas se um dia o mundo entender o que é realmente morrer, vai entender que a última pessoa que toca em você pode ser um coveiro. E ele pode ser a última chance de dignidade que você vai ter. Por isso eu digo, se ninguém quisesse ser coveiro, o mundo ia parar na porta do cemitério, porque o luto termina. Mas alguém tem que fechar o buraco. E esse alguém sou eu. Todo mundo via os hospitais, as filas de ambulância, o desespero na porta, gente chorando, gritando, filmando com o celular. Era isso que passava no jornal. A cena que virou símbolo. Mas ninguém mostrava o que acontecia depois. Porque quando o médico não consegue salvar, o corpo vem para nós. E nós nunca tivemos escolha. Sou coveiro. Não tem crachá, não tem manchete, não tem aplauso. Tem enxada, tem retroescavadeira, tem terra que gruda no braço e no pensamento. Tem cansaço que não vai embora com banho. Não lembro o dia certo que virou caos. Em Manaus, parece que tudo foi de uma vez. Um dia normal, no outro já tinham corpos de mais e cova de menos. O que era 2 ou 3 enterros por turno, virou 10, depois 20. No auge, 32 numa tarde só. Teve semana que só dava para parar quando o braço travava. E ninguém viu. A escavadeira virou extensão da gente. O tranco do motor parecia batimento cardíaco. Cada vez que enterrava um, já vinha outro, e outro, e outro. Os caixões vinham direto da UTI, lacrados, embrulhados. Às vezes a gente só sabia o nome pela etiqueta colada na tampa. Outros nem isso. A família, de longe, atrás da fita, sem abraço, sem vela, sem tempo. Tinha dia que eu voltava para casa com medo de tocar na maçaneta. O uniforme ia direto para o balde com água sanitária. Os braços ficavam ardendo de tanto sabão. Mas não era isso que mais doía. O que mais doía era saber que ninguém ligava para a gente. Vacina. Só para médico, político, secretário, administrativo. Coveiro não era prioridade. A gente só cavava, só enterrava, só engolia seco. Teve colega que chorou cavando. Teve um que largou a pá no meio da fileira. Disse que não ia mais morrer para enterrar os outros. Nunca mais voltou. Outro foi internado antes da primeira dose. Não voltou nem para buscar o crachá. Enterrei ele também. No mesmo campo onde a gente trabalhava junto. Enterrar colega de serviço, ninguém ensina a fazer isso. Eu não dormia direito. O barulho da terra batendo no caixão me seguia. A mão tremia para pegar no cabo da pá, mas não tinha opção. A fila continuava. E alguém precisava cavar. Fomos para a justiça. Tivemos que provar que a gente também era linha de frente. Como se o vírus perguntasse profissão antes de entrar. O que eu sentia não era só medo, era raiva. Raiva de cavar com o corpo moído enquanto os engravatados tomavam vacina sorrindo para a câmera. Raiva de ver reportagem dizendo todos os profissionais da saúde, sem lembrar da gente. Raiva de não ser lembrado nem para morrer. Sabe o que é você abrir uma cova com as mãos doendo, sabendo que a próxima pode ser sua? Sabe o que é empurrar o carrinho com o caixão de um amigo dentro? Sabe o que é enterrar o pai de um colega e depois continuar o turno? Eu sei. Eu vi. Eu fiz. Ninguém chamou a gente de herói. Ninguém perguntou se a gente estava bem. Ninguém. A gente só existia para cavar. Teve dia que eu parei no meio do campo, olhei para os lados e só vi cruz improvisada. De madeira tosca, com nome escrito de caneta. Ali eu entendi. O Brasil não sabe onde a pandemia termina. Termina aqui, na terra quente de Manaus, com o braço do coveiro segurando a pá. A vacina veio tarde. Quando chegou no nosso braço, já tinha caixão de colega aqui no campo. Já tinha cova aberta que ninguém quis preencher.
A gente teve que enterrar os nossos antes de alguém lembrar que coveiro também respira. Eu lembro da cadeira de plástico onde me mandaram sentar para tomar a dose. Era numa sala pequena, abafada, num canto da unidade de saúde. Não teve foto, não teve comemoração, não teve nem olhar. Chorei, mas não foi pela agulha. A agulha eu nem senti. Chorei porque era tarde demais, porque o que eu tinha que segurar agora não era pá, era o luto que eu não tive tempo de viver, o luto do parceiro que dividia a marmita comigo, do outro que sempre reclamava do calor, do mais novo, que dizia que queria sair dali assim que conseguisse outra coisa. Eles morreram antes de terem chance e a gente teve que continuar cavando, como se nada tivesse acontecido. A verdade? Ninguém queria saber. Nem os chefes, nem os jornais, nem o povo que aplaudia da varanda. A gente não zerezeto tesouro existia. Eu lembro de uma senhora que apareceu um dia depois do enterro do filho. Veio sozinha sem conseguir falar direito. Me perguntou onde ele estava. Eu só apontei. Ela ficou parada, olhando o chão, e disse, nem para me deixar abraçar ele uma última vez. Isso ficou na minha cabeça, porque eu também não tive como me despedir dos meus, nem de quem eu enterrei, nem de quem enterrou ao meu lado. A pandemia virou número, mas aqui era nome. Nome, corpo, terra, nome, corpo, terra, de novo e de novo, até você esquecer como era viver sem máscara e sem medo. Teve uma semana que faltou água no vestiário. A gente lavava o rosto com garrafa PET, braço cortado, pé inchado, camisa dura de tanto suor seco. Mas seguimos, porque alguém precisava enterrar, porque o corpo não espera decisão judicial, não espera ordem de Brasília, não espera boa vontade. Ele vem e a gente recebe. Sabe aquela frase, linha de frente? Bonita, né? Mas a nossa linha de frente não tinha jaleco branco, tinha calo, tinha sola gasta, tinha unha preta de terra. A gente não assinava atestado, a gente assinava buraco. E mesmo assim, demoraram para ver que a gente estava vivo. E que queria continuar assim. Hoje em dia passou, a pandemia não está mais no jornal. Os caixões diminuíram, a fita de isolamento foi recolhida, os tapumes saíram, a retroescavadeira voltou para o depósito. Mas eu continuo aqui, cavando e lembrando, porque não tem como esquecer. O cheiro do plástico nos dias mais quentes, o choro abafado da família tentando ver de longe, o peso no ombro de enterrar gente conhecida, o som da terra cobrindo um amigo. E o pior de tudo, o silêncio. Silêncio de quem fingiu que a gente não estava ali. Eu não quero reconhecimento, não quero medalha. Não quero retrato em parede de secretaria. Eu só queria que, naquela época, alguém tivesse olhado pra gente como gente, que tivessem lembrado que quando o hospital falha, o fim da linha é aqui, com a pá, com a cova, com o suor. E que isso também era guerra, só que sem colete, sem escudo, sem nome. A minha farda era suja de barro, a minha proteção era nenhuma. A minha missão era enterrar, e a minha lembrança é buraco. Hoje, quando alguém me pergunta como foi a pandemia, eu não sei responder, porque para mim, ela ainda não acabou. Ela está aqui toda vez que eu boto a mão na enxada, toda vez que eu vejo uma cruz sem nome, toda vez que o céu fecha e a terra fica mais pesada, toda vez que fecho os olhos e ainda escuto o barulho da terra batendo no caixão. Eu sou coveiro, não tenho nome para você lembrar, mas fui eu que enterrei o que o Brasil esqueceu. E termino dizendo o que ninguém quer ouvir. Quando o médico não consegue salvar, o corpo vem para nós. E nós nunca tivemos escolha. Ser coveiro não é só abrir e fechar cova. Muita gente pensa que sim. Pensa que a gente cava o buraco, põe o caixão, joga a terra por cima e vai embora para casa. Só que não é assim. Quando fecha o portão de ferro e o pessoal da limpeza vai embora, sobra eu e eles. Os mortos ficam, claro,
Mas nem sempre só eles. É que depois que anoitece, o cemitério muda de cara. Silêncio vira outra coisa. Um tipo de barulho abafado. Um tipo de presença, entende? Não é fantasma, não. Fantasma a gente até aprende a respeitar. É gente viva mesmo, que não respeita mais nada. Teve uma vez, numa madrugada de sábado, que eu entendi isso de vez. Já passava de 1 da manhã. Eu estava sentado dentro do quartinho onde guardam as pás e os baldes. O portão já trancado, corrente no cadeado, sempre fica. Mas tem muro baixo do lado de trás, e ali o povo pula. Escutei barulho de ferro. Sabe, som de coisa raspando e empurrando com força? Era diferente de bicho, não era gato nem gambá. Era gente mexendo onde não devia. Peguei a lanterna e fui andando devagar, sem fazer barulho. Já acostumei a andar no escuro. Quando cheguei perto da ala nova, vi 2 caras, um de boné, o outro com uma mochila. Um deles estava ajoelhado, com a mão enfiada numa sepultura recente. A tampa já estava trincada, meio aberta, terra revirada, um pedaço da coroa de flores jogado de lado. Eles estavam tentando puxar alguma coisa de dentro. Eu gritei, só isso! Oh! Um deles caiu para trás. O outro levantou e saiu correndo para o muro do fundo. E foi nisso que eu vi. No chão, bem no canto da sepultura, tinha uma corrente dourada, brilhando, provavelmente do morto. Ou tentaram arrancar, sei lá. Eu não quis nem imaginar o que eles tinham feito. Fiquei parado uns segundos. Depois respirei fundo e comecei o que precisava ser feito. Não dá para deixar daquele jeito. A família podia vir no domingo ver aquilo. Imagina? Catei pá, cimenteira, cimento seco. Passei a madrugada ali, sozinho, fechando tudo de novo como dava. Tirei flor pisada, arrumei a terra, rezei umas palavras baixas. Nem sei direito para quem, mas rezei. Foi ali que entendi uma coisa que nunca tinha me passado pela cabeça com clareza. Eu também preciso defender os mortos. Não foi a única vez. 1 mês depois, lembro que era lua cheia, porque o clarão vinha direto no rosto. Vi luz lá no fundo, perto das partes abandonadas, onde os túmulos mais antigos estão meio caindo, sabe? Primeiro achei que fosse invasor de novo, desses que usam o cemitério para se drogar. Mas a luz era parada, tremia devagar, como vela. Cheguei perto e vi 4 pessoas. 3 de pé e uma ajoelhada. Um círculo, velas pretas fincadas na terra. E no meio, uma galinha amarrada pelas pernas. Pano preto estendido, garrafa de cachaça. E aquele cheiro, forte, de sangue e pinga. Não fiz barulho, só observei. O que vi ainda me dá náusea. O da frente puxou uma faca pequena, bem afiada, e passou no pescoço da galinha. Foi rápido, mas o bicho se debateu muito. Fez um barulho horrível, abafado. A terra ficou escura onde escorreu. Eles enterraram o que sobrou numa cova abandonada e enfiaram junto umas moedas, umas fitas, umas garrafas. Tudo em silêncio. Depois se levantaram e foram embora como se nada. Sem correr, sem medo, como se aquilo fosse normal. Eu fiquei parado um tempo, olhando aquilo, pensando se eu falava alguma coisa, se chamava a polícia. Mas já era tarde. E a verdade é que ali, naquele ponto, não tem quem venha. Só eu mesmo. No dia seguinte, o canto todo estava estranho. Nem passarinho passou por ali. Nem os gatos do cemitério se aproximaram. Eles que costumam dormir por tudo. Nem encostaram. E sobrou para mim limpar. Tirei vela, garrafa, o pano, joguei cal, remexi a terra para não dar margem de novo. E enquanto fazia isso, repeti umas 10 vezes na cabeça. Cemitério é espaço público, não terreiro clandestino. Não tenho raiva. Mas tenho uma coisa que pouca gente tem hoje. Respeito. Pelo que foi, pelo que já não respira. Eu enterro com cuidado, mesmo quando ninguém aparece. Mesmo quando o morto vem só com a roupa do corpo e a urna de doação. Porque quem morreu, morreu. Não tem mais como se defender. Mas os vivos, esses dão trabalho, dão susto, dão decepção. E é por isso que eu continuo aqui, toda noite,
toda a madrugada, com a pá de um lado e a lanterna do outro, porque o cemitério nunca dorme e alguém precisa ficar acordado. Tem noite que o portão nem range, que o vento passa por entre os túmulos e parece só mais um suspiro. Mas tem outras que o cemitério parece respirar junto, como se estivesse acordado, como se ele mesmo estivesse vigiando comigo. Teve uma noite que não aconteceu nada, nada mesmo, nenhuma alma viva, nenhum barulho estranho, nenhum ritual. Mas foi uma das piores, porque o silêncio era o tipo de silêncio que parece olhar para você. Fiquei andando de um lado para o outro. Dei volta no muro, conferi tranca, verifiquei as partes antigas, tudo certo. Mas tinha algo no ar, como se algo tivesse passado e deixado um rastro invisível. Nem sei explicar. E o que me incomodou mais foi que quando fui até o canto onde tinham feito aquele ritual, já fazia umas 2 semanas, ainda dava para ver a marca da terra. Mesmo eu tendo cavado, limpado, espalhado cal, a terra não nivelou direito. Ficou funda, como se quisesse continuar lembrando. Falei disso com o pessoal da prefeitura, disse que à noite andam entrando, fazendo coisa errada, que precisava de um muro mais alto, talvez câmera. Deram risada, fizeram piada. Cemitério com câmera pra quê? Perguntaram. Mas o povo só respeita o morto na hora do enterro. Depois vira tudo piada, folclore, coisa esquecida. Só que eu vejo os mortos chegando, uns com aliança ainda no dedo, outros com bicho preso no caixão porque ninguém da família quis arcar com urna decente. Vejo o que sobrou deles sendo posto no chão com pressa. E vejo depois os vivos tentando tirar, ou zombar, ou fazer oferenda como se o cemitério fosse altar pessoal. Ninguém quer proteger, mas todo mundo teme. Outro dia encontrei vela acesa atrás do ossário, sozinha. Já era de manhã cedo e estava ali ainda queimando. Tremia, como se tivesse sido acesa fazia pouco. Ninguém confessa, ninguém viu, ninguém sabe, mas eu tô sempre vendo. Já teve parente que voltou semanas depois do enterro para ver se o morto tinha mesmo sido enterrado. Desconfiava que a urna estava vazia, porque o velório foi rápido. Pediu para eu abrir. Abri. Ele chorou. Mas não era choro de luto, era vergonha. As pessoas perderam o tato com a morte, acham que tudo é fraude ou fantasia. Acham que aqui dentro é só encenação. Mas aqui dentro tudo é definitivo e tudo importa. Quando você passa tanto tempo num lugar onde só chega quem já parou de respirar, você aprende 2 coisas. Primeiro, que ninguém está pronto para encarar o fim. Nem quem vem, nem quem fica. Segundo, que o respeito é a única coisa que sobra. Porque depois que a carne desmancha, depois que o nome na lápide apaga, depois que os parentes param de visitar, o que resta é o jeito que aquela pessoa foi tratada no último trajeto. E se nem isso tiver, vira só número, só mais um corpo na estatística da cidade. Por isso, toda vez que eu passo pela ala nova, olho para o túmulo que tentei arrumar naquela madrugada. Ficou meio torto, não vou mentir. O cimento não pegou direito, a terra afundou depois da chuva, mas ninguém nunca notou. Isso me basta, porque eu sei que pelo menos aquele morto teve alguém que ficou ali, alguém que cuidou, mesmo sem aplauso, sem pagamento, sem parente olhando. Já pensei em parar, já pensei em pedir transferência, mas não consigo, não por gosto, porque ninguém gosta de estar entre os mortos. Mas porque sei que se eu sair, o portão vai continuar rangendo à noite, só que ninguém vai ouvir. E os vivos vão continuar entrando, roubando, zombando, profanando, transformando a última morada num terreno qualquer. Por isso eu fico, com as mãos sujas de terra, com as costas doídas, com os olhos cansados de quem já viu mais do que devia, e com a certeza de que alguém precisa ficar de pé no silêncio. Alguém precisa guardar os que já se foram e enfrentar os que ainda não sabem respeitar, porque no fim das contas o cemitério nunca dorme, mas eu também não.
sempre ouvi dos mais velhos: respeita os mortos. Só que um dia eu desrespeitei. Não sei o que me deu. Eu já trabalhava ali fazia quase 20 anos. Cemitério pequeno, interiorzão mesmo, desses com muro baixo, mato nas beiradas e silêncio que até os insetos respeitam. Nunca fui de brincar com coisa séria, sempre cumpri meu serviço com respeito. Mas aquele dia foi diferente. Chovia fino, céu cinza o tempo todo. Sepultamento simples, meia dúzia de gente. Um homem humilde, pelo que disseram. Morreram do coração. Nem chegou a dar entrada no hospital. Só caiu no chão da casa e já foi. A família parecia simples também. Tudo muito rápido. Caixão barato, velório curto. Só que tinha um detalhe que destoava. Um anel de ouro, grosso, bonito. Coisa cara mesmo, no dedo dele. Um homem que pelo visto mal tinha geladeira em casa, enterrado com um anel daquele. Fiquei com aquilo na cabeça. Quando terminou o enterro, o povo foi saindo um por um, encharcado. Nem demoraram muito. O caixão já estava no fundo da cova, só faltava cobrir. Meu parceiro de turno saiu para buscar lona. Fiquei sozinho, e olhando para a terra, para o caixão. E aí, eu fiz, sem pensar muito. Pulei dentro da cova, abri a tampa, que ainda nem estava selada direito, e peguei o anel. Foi rápido, um movimento só, mas no exato segundo em que o coloquei no bolso, eu senti. Senti como se tivesse alguém me olhando, mas não era um olhar normal. Era como se o olhar tivesse vindo de dentro da terra. Fechei a tampa, cobri tudo, saí de lá suado, mas o frio nas costas não passou, nem quando cheguei em casa. E aí as coisas começaram. Na primeira noite eu sonhei com um barulho de batida. Parecia madeira, tipo tampa de caixão fechando, só que repetido, ritmado. Na segunda noite eu acordei com o braço dormente. Mas não era dormência comum, não. Era como se uns dedos frios estivessem segurando meu pulso. E eu juro pelos meus filhos, que quando acendi a luz, tinha uma marca, vermelha. Como se fosse de mão. No terceiro dia, eu já estava estranho, me esquecia das coisas, deixava a ferramenta no lugar errado. Um colega até brincou que eu parecia bêbado, mas não era isso. Eu estava deslocado, como se não fosse mais eu mesmo. Naquela noite, naquela maldita noite, eu acordei dentro do cemitério. É isso mesmo, acordei lá. Não sei como cheguei, não sei se andei, se sonhei, se alguém me levou. Só sei que, quando abri os olhos, estava de pé, de frente para a cova daquele homem, a mesma, sozinho, no escuro, com o mato mexendo ao redor, como se tivesse vento, mas não tinha vento nenhum. E a terra estava mexida, a cova estava aberta, terra revirada, como se alguém tivesse cavado por dentro. A tampa do caixão, a tampa estava entreaberta. Eu devia ter corrido, devia ter virado as costas, mas meus pés não obedeciam. Cheguei mais perto, um passo de cada vez. A luz do poste lá do fundo piscava, e naquela penumbra eu vi. O corpo estava sentado, não deitado, não como eu deixei. Sentado, dentro do caixão, a cabeça torta para o lado, a boca entreaberta, os olhos meio abertos também, mas secos. Olhavam direto para mim, e a mão apontava, o dedo indicador tremendo, apontava para o meu bolso, para o bolso onde estava o anel. Eu travei, não sei explicar, o corpo não reagia, meus olhos estavam grudados naquele dedo apontado para o meu bolso, como se ele soubesse, como se ele tivesse visto tudo. Aquela posição dele não era natural. Nenhum morto devia estar assim, sentado, vivo no gesto, morto no resto. Demorou. Não sei quanto tempo fiquei parado, mas quando consegui me mexer, eu corri, me desequilibrei, caí. Ralei o braço na cerca de pedra. E mesmo no escuro, mesmo com tudo em volta mudo, eu tinha certeza. Ele ainda estava olhando. Não dormi naquela noite, nem toquei no anel.
Deixei em cima da pia, coberto por um pano. No dia seguinte, eu voltei. Com o sol no céu, parece que tudo perde o peso, né? Parece. Mas quando pisei no cemitério, aquele lugar parecia mais frio e não tinha sombra de nuvem no céu. Fui direto para a cova dele. A terra estava igual, intocada, como se nunca tivesse sido mexida. Mas eu juro pelos meus filhos. Naquela madrugada, ela estava aberta. Eu vi, desci, sozinho. Ninguém me viu. Tirei a terra de cima da tampa, com as mãos mesmo, tremendo. Quando abri, ele estava deitado, como devia estar, mãos cruzadas, olhos fechados, mas tinha um espaço no dedo, um espaço limpo. Ali faltava o anel. Peguei do bolso, coloquei de volta. Fui rápido, mas com cuidado. Senti como se fosse devolver o que não era meu. E não era, nunca foi. Antes de fechar a tampa, eu pedi desculpa. Em voz alta mesmo, baixo, mas falei. Não sei porquê. Só senti que devia, como se ele ainda pudesse ouvir. Fechei. Cobri tudo de novo. Fui embora sem olhar para trás. Nunca contei no trabalho. Nunca mais toquei em nada de morto. Nem relógio, nem aliança, nem pulseira. Nada. Só que o pior não foi o susto, nem o pesadelo. O pior é o olhar. Os olhos dele. Aqueles meio abertos, secos, fixos. Eles voltam. Voltam quando eu tô sozinho no galpão de ferramentas. Quando eu abro uma nova cova e sinto um arrepio na nuca. Voltam no silêncio da noite, quando a casa dorme e o portão estala sozinho. Eu sei que não é real, mas também sei que não é só imaginação. Porque tem coisa que a gente faz que não apaga. Tem coisa que a gente leva pro resto da vida, mesmo que tenha devolvido. E eu devolvi, juro por Deus. Mas desde aquele dia, tenho a sensação de que os olhos me seguem. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte dessa história ficou com você. Então prova que tá com a gente até o fim. Deixa o like, se inscreve no canal e prepara o próximo fôlego. Porque os relatos mais pesados ainda estão por vir.